Show de bola! Está no ar o Rede Social Esporte Clube desta quinta-feira, dia 14 de março de 2013. Nós vamos juntos mais uma vez aqui pelo canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Rede Social Esporte Clube, mais uma vez muito especial. Você aí de casa ou do trabalho ou de qualquer lugar que esteja acompanhando Rede Social, sabe que esta semana estamos fazendo uma programação diferente. Falando do factual, falando do futebol, falando do basquete, NBA, Superliga, tudo que está rolando. Porém, o principal esta semana é a feira da semana que vem, de quinta a domingo, de 21 a 24 de março, a Interesportes Brasil Hall, com diversas modalidades, diversas atrações acontecendo aqui em Belo Horizonte, no Expo Minas, na semana que vem. Então, Rede Social está com uma programação bacana, uma programação diferenciada, cada dia recebendo uma modalidade. E hoje não poderia ser diferente. Hoje nós estamos aqui com Marcel Souza, que é jogador de rugby para cadeirantes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa modalidade, como que surgiu, como que se joga, qual a diferença do rugby para pessoas sem deficiência e com pessoas com deficiência, claro. Antes de apresentar o Marcel de fato, de mostrar ele para você aí, vamos ao Vinícius Fonseca. Ele tem vários destaques para variar, né, Vinícius? O meu primeiro destaque é a 20ª vitória do Miami Heat, imbatível na temporada. É o quarto time a conseguir isso na história da NBA. E o meu outro destaque não poderia ser outro a não ser a vitória do Atlético sobre o The Strongest. A vitória é essa que eu sei que o Marcel ficou muito feliz. Ele falava aqui que é atleticano, né, Marcel? Não. Sem chance. Antes da gente passar para ele, o Atlético venceu muito bem da Bolívia. Quarto jogo, quarta vitória. O melhor time da Copa Libertadores. O Atlético está fazendo um caminho muito bom nessa competição sul-americana e o atleticano pode ficar bem esperançoso com esse ano. Sem dúvida, o Atlético com 2 rodadas de antecedência, classificado para as oitavas da competição. Aquele gol contra no final é gol de campeão, hein? É sorte de campeão. A gente fala mais sobre isso aqui no Rede Social Esporte Clube daqui a pouquinho, porque, como eu disse e repito, o principal é o rugby para cadeirantes, é o Marcel Souza, o nosso convidado. E você de casa participa, manda sua pergunta, sua dúvida pelo twitter.com/redesocialec, facebook.com/redesocialec. Rede Social EC, as duas redes sociais. Marcel, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Vamos bater um papo a respeito aí desse esporte. De cara, eu te pergunto aí como que é a sua história dentro do esporte, como que você se interessou pelo esporte e tudo? Bom, desde 2002, eu sofri um acidente e me tornei tetraplégico. E aí, até 2010, eu nunca tinha praticado nenhum esporte e tal, continuei vivendo minha vida normal, mas nunca tive contato com nenhum esporte, nunca tive essa oportunidade. E aí, em 2010, nasceu o time de rugby em cadeira de rodas em Belo Horizonte. E aí, em agosto de 2010, eu tive o primeiro contato, fui assistir um treino e gostei. E assim, eu fui pela questão do esporte mesmo. Eu estava assim, sedentário, não tinha oportunidade de praticar nenhuma atividade. E aí eu fui pela oportunidade de praticar alguma atividade. E aí gostei do esporte, me apaixonei, e aí desde 2010, então até hoje eu pratico, disputo campeonatos pela equipe. E dá pra falar que você meio que caiu de paraquedas, assim? Porque você disse que não acompanhava antes, muito menos o rugby, né? Uhum. Que não é um esporte muito popular aqui em Belo Horizonte, nem no Brasil. Uhum. Meio que caiu de paraquedas e se apaixonou. Assim, eu já conheci o esporte de um tempo atrás, porque existe um documentário, um filme chamado Murderball. Esse documentário, ele conta a história da seleção americana. E aí eu já tinha assistido ele há um tempo atrás e pesquisei na época, acho que foi em 2008, e só existia um time no Rio de Janeiro. E aí eu deixei pra lá, porque não tinha como. E aí só em 2010 eu tive a notícia que o esporte tinha chegado em Belo Horizonte. O esporte veio pro Brasil em 2008, porque foi a formação dessa equipe lá no Rio de Janeiro. E aí em 2010 eu tive a notícia daqui de Belo Horizonte, em agosto mais ou menos, e fui conhecer. E por que esse interesse pelo rugby de cadeirantes, sendo que você sofreu um acidente em 2002, você só foi praticar o primeiro esporte em 2010. Você deve ter tido contato com outras modalidades. Por que essa paixão pelo rugby? Acontece o seguinte, eu sou tetraplégico, e o tetraplégico, na verdade, ele não tem muito acesso aos outros esportes, é difícil para ele, por ser uma lesão com sequelas mais graves. E aí, os outros esportes, o rugby, ele é um esporte específico para esse indivíduo que tem esse tipo de lesão
essa sequela maior. O paraplégico pode fazer também? Não. Não pode? Rugby, não. Só o Ele tetraplégico? é inelegível. O tetraplégico ou aquele indivíduo que tenha uma lesão parecida. Então, uma pessoa que tem uma amputação, ela pode... Então, ele tem que ter 3 membros do corpo comprometidos, ou seja, as 2 pernas e um braço, pelo menos. E tronco também. Então, o paraplégico, ele é o quê? Ele é só as 2 pernas comprometidas. Então, ele não é classificado e não é elegível para disputar o rugby competitivamente. Isso até o esporte olímpico falando, é assim também, é essa a regra? Isso, a regra é essa. Então, o rugby ele é um esporte específico para esse tipo de pessoa com lesão, uma lesão alta e uma lesão com sequelas mais graves do que o normal. Então, o rugby ele é específico para isso. Então, eu estava lá junto com pessoas que passam pela mesma situação coisa. que eu. Então, ali eu criei amigos também e convivência e aí isso foi alimentando também minha paixão por esse esporte. Assim. E acaba também, né, Marcel, que como o acidente aconteceu há pouco tempo, você precisava de pessoas, justamente como você comentou, para poder ver como que essas pessoas levavam a vida, servir de motivação mesmo de vida, né? Claro, claro. Depois que eu comecei a praticar, minha vida mudou, assim. É outra perspectiva de lá para cá, assim. E até minha capacidade física também melhorou muito e que facilitou esse processo, assim, e hoje posso com certeza dizer que eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era por conta do esporte. E hoje no seu clube, são quantos praticantes dessa modalidade? Regularmente treinam por volta de 12 pessoas. Mas aí tem aqueles que não treinam regularmente, não levam. E aí a gente pode somar até uns 20. Assim, só para explicar para o telespectador de casa, quando esse jogo é um jogo com 4 atletas em cada time e enfrentam mais ou menos as mesmas regras, nas regras adaptadas do rugby. Então só pode passar para trás, tem essas coisas? Não, a lógica é a mesma do rugby tradicional, né, dos andantes. A ideia é você pegar a bola e atravessar o campo, no nosso caso a quadra, né? A gente joga com uma quadra de basquete e a ideia é atravessar a quadra até o final do gol. E cada vez que você atravessa é um ponto ou um gol que a gente chama. E aí são 4 quartos de 8 minutos na quadra de basquete. E aí no final quem marcar maior número de pontos vence. Então, e aí qual que é a semelhança com o rugby tradicional? Contato é permitido. Mas só entre cadeiras. Contato físico não é permitido. Se eu encostar no meu adversário, é 1 minuto fora, falta. Se você encostar nele, a cadeira pode encostar na cadeira. Minha cadeira pode encostar na cadeira dele. Mas física, se eu tentar tomar a bola dele e encostar nele, não pode. É falta, é 1 minuto fora. Entendi. Agora, como que funciona assim a regra de contato mesmo? Porque o rugby para andantes acaba até sendo um esporte muitas vezes violento, né? A gente vê o pessoal se esmurrando e tudo. Isso não pode acontecer, como você acabou de explicar, no rugby para cadeirantes. Mas o contato de cadeiras existe. Para quê? O contato é para quê? É porque a ideia é a seguinte, são 4 contra 4 e aí um time tem que atravessar a bola até o final da outra quadra. Então, a defesa é feita através do contato entre cadeiras. Então, eu tenho que colocar minha cadeira na frente de quem está conduzindo a bola, defender o outro time. Então, é através do contato entre cadeiras. E a roubada de bola é feita de que maneira? Eu posso colocar a mão na bola. Porque a bola ela é conduzida no colo. Então, eu posso colocar a mão e tentar tirar. Taticamente, não é a melhor forma de tomar a bola, mas porque é muito fácil fazer falta nesse caso. Mas aí é uma alternativa. Taticamente, o melhor é você sempre forçar o adversário a dar um passe. Porque todo mundo é tetraplégico, todo mundo tem alguma deficiência na mão. Então, em algum momento, ele vai dar um passe errado. E aí você agarra a bola nesse momento. E aí a ideia é pegar a bola. Cada jogador só pode conduzir a bola durante 10 segundos, né? Dentro de 10 segundos ele tem que quicar ou passar a bola. E eu vi nos vídeos, a gente vai ver daqui a pouco também. Pode até colocar, então, enquanto o Vinícius comenta. Vocês não têm muita pena dos outros, não, né? Vocês entram, dão cada porrada na cadeira, né? Não tem que ter pena, não. O esporte é feito para... Justamente para isso. Para isso, assim. As cadeiras... O atleta está completamente protegido dentro da cadeira. Nada a não ser tronco, essas coisas assim. Eu já vi alguns caindo aí, não direto, machuca não, isso né? acontece. Machuca, mas... Faz parte do esporte. Entendeu? E a cadeira ela é diferente dessa que você está sentada, né, Marcel? É, completamente diferente. É uma cadeira específica para o jogo. Ela tem 2 tipos de cadeira, uma cadeira de ataque e uma cadeira de defesa.
A cadeira de ataque, essa que os jogadores que conduzem a bola usam, que ela é mais curtinha. E a cadeira de defesa é uma cadeira mais longa, que ela tem a grade na frente, que ela serve exatamente para prender os jogadores Que é a sua cadeira, que daqui a pouco a gente mostra aqui também no Rede Social Esporte Clube. Agora, você comentou aí que o esporte chegou, obviamente, no Rio de Janeiro primeiro, não obviamente, né? Chegou no Rio de Janeiro primeiro e depois veio para Belo Horizonte. Como que está o esporte agora aqui na nossa cidade, no estado? Em Belo Horizonte, nós temos só essa equipe, que é onde a gente treina. A gente tem o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, que cede o local para a gente treinar, cede os funcionários, os educadores físicos que trabalham com a gente. Hoje a gente tem 4 pessoas especificamente trabalhando com a gente. E aí a gente treina 3 vezes por semana, a sério, né? Tipo, porque a gente participa de competição, do Campeonato Brasileiro. Temos um jogador do nosso time que é da Seleção Brasileira. E aí, hoje a gente tem nenhum apoio, vamos dizer assim, para além do que a Prefeitura. Não, nenhum. Infelizmente não. A gente até teve um tempo atrás, mas hoje a gente não tem nenhum apoio nesse sentido. E aí, assim, toda a estrutura que a gente tem, para além do que a Prefeitura de BH oferece, é do nosso bolso. Então, hoje o esporte em Belo Horizonte está nesse cenário. Né? Tá. A gente teria um potencial de atendimento, de trazer esses indivíduos que têm lesão medular, que são os tetras, para treinar, para ter a oportunidade de ter a mudança que eu tive depois do esporte, mas infelizmente hoje a gente não tem essa capacidade mais. Essas imagens que a gente viu aí são de campeonatos ou é de treinamento? Esse vídeo que passou aí agora é a final do Campeonato Americano, lá nos Estados Unidos. Os 2 melhores times lá disputando a final. E você acompanha? Porque, claro que você aí vive, fica de olho no esporte do rugby e tudo, e fica de olho também nesses campeonatos lá de fora? Não, lógico. Lá nos Estados Unidos... É o referencial? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles têm campeonato todo fim de semana. Nossa. E durante a temporada, né? E aqui no Brasil a gente tem 3 competições por ano. A gente tem o brasileiro e mais 2 quando algum clube resolve trazer outros times para a cidade e fazer um campeonato lá na cidade dele, né? Cidade sede. Então, é completamente diferente. Então, eu acompanho muito o esporte lá nos Estados Unidos, os campeonatos. Na Europa também é muito forte. Lá é mais forte a questão das seleções, porque é tudo muito perto. Então, as seleções conseguem viajar mais tranquilamente. Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, cada cidade, igual a NBA, igual ao futebol americano, cada cidade tem um time e eles jogam todo fim de semana. O rugby tradicional ele foi desenvolvido na Grã-Bretanha e depois todas as colônias britânicas, né, tiveram algum sucesso no esporte. É o caso da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul. Onde surgiu o rugby para cadeirantes, para tetraplégicos? Ele surgiu no Canadá como alternativa para os tetraplégicos lá que não tinham acesso ao basquete e aos outros esportes que são mais comuns para pessoas com deficiência. E foi espalhando, aí depois para os Estados Unidos e tal. E aí surgiu no Canadá na década de 70. Já tem um tempo já. Tem. Já tem um tempo e olha para você ver como é preocupante. Já tem um tempo e em Belo Horizonte nós temos apenas um time, no Rio de Janeiro nós temos outro, a demora que tudo acontece aqui no Brasil. Tem que mudar essa cultura, né, do povo brasileiro, dos patrocinadores, das grandes empresas. E eu espero que você de casa aí, que tem uma empresa, uma microempresa, seja o que for, esteja assistindo Rede Social Esporte Clube e se interesse em investir nessas pessoas. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo. Na volta tem mais Marcel Souza, tem mais rugby para cadeirantes e, claro, também as outras notícias do esporte. Até já!